Queridos, nós não queremos um fast food, retiro é Bíblia, é oração, nós nos retiramos para mergulharmos na palavra de Deus, amém? Então vamos continuar mantendo nossa atenção máxima à palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor querido, Tua presença é o nosso prazer. Nós não estamos aqui apenas para ficar no modo automático, para cumprir com um protocolo de uma liturgia humana. Nós queremos de fato agradar Teu coração e dar ouvidos ao que o Teu Espírito diz à Tua igreja, Senhor. Fala conosco, nós te pedimos, e vivifica, Senhor, eu peço a Tua palavra no nosso coração, para que frutifique a 30, 60, 100 por um, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos em 2 Coríntios sobre a comparação dos dois ministérios, da letra, do Espírito, do ministério da condenação e da justiça, daquilo que era passageiro e aquilo que é eterno. E nós vimos que Moisés teve duas experiências fortes com o Senhor no monte. A primeira, onde ele desce, quebra as tábuas da lei, daí ele sobe de novo, chega lá no monte, ele ouve a proclamação do nome do Senhor, vê a sua glória passando, vê o Senhor declarando tudo aquilo, o rosto dele resplandece, ele colocava um véu para que o povo de Israel não visse que aquela glória ela ia se desvanecendo, e até hoje o véu está posto no coração deles, porque eles acham que aquela glória permanece, mas por causa desse véu que não deixa enxergar que aquela glória era passageira. Mas nós vemos que no ministério do Espírito, o Senhor revelou também seu nome em Cristo Jesus, e Ele manifestou a sua glória, da sua presença, porém permanente, que sempre foi esse o desejo de Deus. Queridos, nós somos constituídos de carne, isso está lá em Tessalonicenses 5:23, né? Fala da nossa constituição, do nosso ser, corpo, alma e espírito, corpo onde nós temos os nossos 5 sentidos, tato, audição, paladar, olfato, visão. Nós temos a nossa alma, onde nós temos o nosso intelecto, as emoções e a vontade, e nós temos o Espírito, que é diferente do Espírito Santo. Até em Romanos fala que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. No Espírito nós temos a consciência, a intuição, que é a revelação, e a comunhão. E quando Deus nos criou, o Espírito governava a nossa alma, o nosso corpo, porém o pecado desordenou tudo isso, e a consciência que era para governar o intelecto passou a não governar, assim também como a intuição, a vontade e a comunhão, as emoções. E queridos, talvez, na minha opinião, a vontade seja o que mais representa quem somos. Porque o intelecto fala a respeito do que pensamos, as emoções do que sentimos, mas a vontade, aquilo que nós queremos. E a obra de Deus, ela começa no nosso espírito, trazendo vida. Quando o pecado entrou, nós morremos espiritualmente. Quando Deus disse, certamente morrerás, o homem não comeu e caiu duro morto instantaneamente, mas a morte operou no homem. A sua conexão, comunhão com Deus morreu, o espírito do homem morreu. E a alma passou a obedecer às paixões do corpo, da carne, das demandas corrompidas da carne, formando o corpo do pecado. Qual foi a estratégia de Deus? Trouxe vida ao nosso espírito. Antes a nossa única opção era obedecer aos desejos da carne. Agora Deus trouxe vida em nosso espírito. E há uma luta. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E queridos, Deus quer nos levar a que o amemos em nossa vontade. Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham uma vontade sem grilhões.
Deus queria ser amado pela decisão do homem de obedecê-lo. Porém, Satanás astutamente lançou pensamentos para levar a vontade de Eva para um lado contrário à vontade de Deus. A nossa vida é como um barco onde a vontade é como um motor e o pensamento é como um leme, que vai direcionando a nossa vontade. E é possível servir a Deus sem vontade? É. E para mim um exemplo claro disso é Balaão. Não vou entrar no detalhe da experiência de Balaão, mas é muito interessante porque Balaão, quando ele é contratado para amaldiçoar o povo de Deus, na primeira vez Deus diz que aquele é um povo abençoado, que ele não ia amaldiçoar. Mas a palavra diz que Balaão amou o prêmio da injustiça. Aí o rei manda uma outra comitiva mais honrosa e ele ora de novo e Deus permite. Queridos, eu quero dizer uma coisa: a permissão de Deus não é a aprovação de Deus. Quando Deus permite que Balaão vá, Deus se coloca contra Balaão. Mas se Deus permitiu, por que ele se coloca contra? Queridos, Deus não tem bipolaridade. A verdade é que Deus não queria que aquele profeta se levantasse em direção ao seu povo, que ele estava abençoando. Depois nós vemos que cada proclamação de bênção é uma declaração de amor ao seu povo, uma declaração do amor de Deus ao seu povo. Ele vai amaldiçoar e abençoa, vai amaldiçoar e abençoa. Queridos, é lindo demais. Quando o Senhor diz contra a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento, não tem obra de feitiçaria, não tem macumba, nada vai te atingir, minha mão está sobre o meu povo. E olha, queridos, que isso foi depois daquele caso que o povo de Israel tinha falado do maná, que era uma figura de Cristo. Lembram? Quando eles dizem assim: nos tiraste da terra do Egito para nos dar esse pão vil. Algo terrível. Mesmo assim, depois, o Senhor diz: eu olho para Jacó e não vejo iniquidade em Jacó. Querido, se eu fosse Balaão, eu ia dizer: eu vou estar no meio desse povo. Queridos, o melhor lugar no mundo para se estar era no meio do povo de Deus, onde estava a arca, a presença de Deus, Moisés. Olha que oportunidade que teve Balaão. Mas para mim Balaão é um desigrejado do Antigo Testamento. Não, eu ouço Deus, eu busco Deus aqui, para que estar lá no meio? E ele ficou fora. E queridos, Balaão é usado, eu creio, por Satanás para trazer um conselho perverso, que é mencionado depois lá em Apocalipse. Qual o conselho de Balaão? Se os inimigos não alcançam, é povo abençoado. Ele levou o povo para o pecado de julgo desigual, levou o povo, aqueles homens, a se unirem a mulheres que levaram eles à idolatria. E a palavra depois diz lá em Apocalipse a uma das igrejas: tenho porém contra ti que sustentas a doutrina de Balaão. Olha até onde perdurou a doutrina de Balaão. Para mim, em sua essência, a doutrina de Balaão é aqueles que levam o povo a se misturar com o mundo. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Então nós vemos em Balaão alguém que na verdade não tinha vontade de servir a Deus, mas era profeta. Queridos, Deus quer santificar a nossa vontade. Não tem nada mais triste do que fazer uma coisa para Deus sem vontade. Deus não quer isso. Deus quer santificar a nossa vontade para unir com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Mas tem uma outra coisa ainda, queridos, a título de introdução dessa segunda parte. Nós podemos até ter uma vontade sincera, mas nós podemos estar sinceramente enganados. Ela não é verdade? Queridos, e para mim um caso muito claro disso é o exemplo quando é instituído o sacerdócio araônico. Isso está lá em Levítico 9, 23, fala a respeito da consagração do sacerdócio,
E diz ali: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Queridos, imagina que espantoso, um sacrifício vem fogo do céu. Aquilo ali era uma confirmação da aprovação de Deus. Como diz o gaúcho, era de cair os butiá do bolso, era de ficar tremendo com aquela situação toda ali. Então, no próximo versículo, capítulo 10, versículo 1, nós vemos Nadab e Abiú quiseram inovar. Acho que eles se entusiasmaram, viram o fogo de Deus, viram tudo aquilo acontecer, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eles apresentam fogo estranho no altar. E vem um segundo fogo de juízo. Queridos, Deus não está procurando inovação, Deus quer fidelidade. No retiro nós ouvimos ainda o irmão citar uma frase que eu gostei muito, que é: o encontro da igreja não deveria ser o encontro das novidades, mas o encontro das lembranças, onde nós lembramos e nos firmamos nas verdades ouvidas, para delas jamais nos desviarmos. Depois nós temos ainda um outro caso, que é o caso de Saul, o famoso caso de Saul. Querido, Saul estava seguro de que estava fazendo a vontade de Deus. Abram comigo o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 19. Diz assim: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Querido, se eu recebo uma palavra dessa, no lugar de Saul, acabou a vida, eu ia ficar arrasado. Mas sabe o que Saul queria? Ele pede para Samuel: mas me honra diante dos anciãos. Ele queria honra, ele queria reconhecimento. Que triste, irmãos. O que Jesus define o que é o amor a Deus? Será que é um momento de louvor emocional? O que é amar a Deus? Jesus define o que é o amor a Deus. Em João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uau! Por isso a importância de nós termos ricamente habitando em nós a palavra de Cristo, porque Deus escolheu ser amado pela obediência em fé. Amém? Uma coisa é quando a minha esposa diz assim: Mimi, vai lá e diz ao teu pai que tu ama ele. Ela vem e obedece. Mas é diferente quando ela está paradinha, abre os braços e ela diz assim: papai, eu te amo. E eu ainda pergunto para ela: quanto me ama, Mimi? Ela diz assim: de montão. Deus queria que o homem, e quer que o homem decida amá-lo. Esses tempos nós estávamos num encontro, num dos setores lá em Porto Alegre, e
uma irmã nova convertida, ela repartiu um texto, e nesse texto, irmãos, Deus falou poderosamente conosco lá. Aliás, norteou todo o nosso encontro. E até a gente pediu para ela escrever, ela escreveu, nos enviou, e eu queria ler para vocês aqui o textinho que ela fez. O título do texto é Arroz com Feijão. Já gostei. Mas olha que interessante. Na ânsia de agradar ao Senhor, há risco de se precipitar, mas quando aquietamos nossa alma, podemos nos deparar com um lindo convite de retornar ao simples, ao básico que funciona, menos idealização, mais prática, ter uma vida devocional, buscar a verdade das Escrituras, orar sem cessar, arrepender-se, conhecer Jesus, torná-lo conhecido. A obediência e a fidelidade no pouco é doce ao nosso Deus. Jesus ama quem toma a decisão de escolher a Ele todos os dias, mesmo nos dias que a sua presença não causa uma grande comoção ou arrepio. Somos convocados a fazer o que tem que ser feito e não muito além do que somos incumbidos. É como se o Espírito Santo estivesse nos pedindo para fazer arroz com feijão. E além do arroz com feijão, nós queremos fazer uma batata frita. Fazemos para o Senhor, mas isso nunca foi uma ordem sua. Então fazemos a batata frita, nos queimamos com óleo e murmuramos dizendo: Pai, por que você permitiu isso? A verdade é que poderíamos nos livrar de muitas dores e incômodos ao servirmos ao Senhor com integridade, se atento ao que nos diz o Espírito e com o coração de quem se alegra mesmo não enxergando os resultados desejados. Mas todo dia Ele trabalha em cada um de nós e ama cada um dos seus pequenos, independente do seu desempenho e insistência. Lembremos que Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Há portas que vão se fechar, e para o nosso bem vão exigir que paremos de persistir e aprendamos a renunciar. Podemos dizer que temos boas intenções, mas nem sempre ser bondoso é andar em santidade. Que possamos abrir mão das coisas que gostamos, das nossas batatas fritas, porque amamos aquele que nos amou primeiro. Que magnífico é o Senhor! Faz o extraordinário quando esperamos em um dia comum. Que possamos descansar e contemplar o Senhor, o buscando em intimidade, pois para Ele, não para nós, não há nada mais agradável. Queridos, o Senhor tem me falado sobre essa contemplação. Ontem nós vimos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas, as boas e as más. O sofrimento está incluso. Tudo na vida do discípulo é planejado por Deus, nada é por acaso, nada foge do controle de Deus. Não há acidente na vida dos seus filhos. Cada fio de cabelo da tua cabeça está contado pelo Senhor. Diz que nós temos trilhões de células em nosso corpo, cada uma delas com 1,70 m de um fio de DNA. Só com o que tem de fio no nosso corpo dava para dar várias voltas no planeta. Alguns fios são meio desencapados. Diz que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e desertos do mundo. A Via Láctea, quantos já viram quando falta luz, tu olha para o céu, tu chega a ver aquele pó cósmico de tanta estrela. Diz que Via Láctea é porque é como um leite derramado, por isso a Via Láctea, né? De tanta estrela que tem. A palavra de Deus diz que Ele chama cada uma pelo nome, nenhuma delas vem a faltar, por ser Ele grande em força, forte em poder. Ele cuida como um pai perfeito dos seus filhos. Mas queridos, muitas vezes o problema está no entendermos qual é o bem que Deus deseja por trás daquilo que Ele permite. O bem que Deus deseja, como nós vimos ontem, é nos conformar à imagem de Jesus. E o caminho para essa transformação é a contemplação, como nós vimos em 2 Coríntios 3,18. Ou seja, amados, Deus quer santificar nossa vontade, quer que nós o conheçamos para não ter apenas sinceridade, mas fidelidade, para não cairmos no engano da inovação,
para fazermos as coisas para Deus, mas querendo manipular para que Deus faça a nossa vontade e a dele. Quantas vezes, queridos, nós chegamos para Deus com um projeto? Comigo já aconteceu. Deus, se isso aqui acontecer, tu vai estar feliz, eu vou estar feliz, todo mundo sai ganhando. Assina embaixo. E Deus diz assim, ó, não. E hoje eu olho, se os planos que eu achava que eram bons tivessem se cumprido, não estaria sendo tão bom quanto aquilo que Deus permite. Glória a Deus pelas lágrimas, glória a Deus pelo sofrimento, glória a Deus pelos desertos que eu passei. Porque embora no deserto o inimigo tenta, Deus sustenta. E eu sei, queridos, que todos nós aqui passamos por desertos. Alguém aqui não passa por desertos? Me procure no final da reunião. Mas, amados, o que na prática é contemplação? Será que é fechar os olhos e olhar, imaginar um Jesus europeu de olhos azuis, cabelos loiros? Será que contemplar ao Senhor é olhar para Jesus de Apocalipse, com cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, e ficar imaginando? Querido, tu já parou para pensar o que na prática é contemplar ao Senhor? Queridos, eu creio, e aqui eu quero falar sobre 5 pontos, sobre a contemplação, 5 áreas da nossa contemplação, onde nós podemos ver o Senhor. Eu não queria limitar, dizer que são só essas 5, mas pelo menos elas. A primeira coisa, eu creio que contemplar ao Senhor é olhar com toda atenção, meditação, oração, aquilo que a palavra revela a respeito de Jesus. Jesus disse assim: toda a escritura, analisais as escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, são elas mesmas que falam de mim. Lembra dos discípulos em Emaús? O que Jesus diz para aqueles discípulos lá? Ele explica o que todas as coisas estavam escritas a respeito de quem? Dele. Queridos, toda a palavra aponta para Cristo, tudo, absolutamente, o sábado, o tabernáculo, a nuvem, tudo na palavra encontra centralidade em Cristo Jesus. Aliás, a minha oração sempre que vou ler a palavra de Deus é uma: Senhor, me revela Cristo, me revela Jesus. E, queridos, nisso eu sempre lembro de Marta e Maria. E olha, queridos, eu entendo Marta. Quando Jesus chega lá na casa de Marta, Marta começa a arrumar tudo para receber o Senhor, os discípulos, aqueles homens que caminhavam muito, deviam estar com fome. Quantos de nós aqui já passou pela experiência de receber pessoas em casa, onde o nosso quarto vira o quarto de jogos, onde a gente joga os negócios, bota lá tapete, dá aquela arrumada para receber bem. E aí Marta está lá servindo, Jesus está instruindo, está ministrando, e Maria está sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Isso está lá em Lucas 10, 42. Então Marta se incomoda com aquela cena, e eu penso que eu diria o que Marta diria. Marta diz o quê? Senhor, tu não te importas que eu fique a servir sozinha? Manda Maria vir ter comigo. O problema não era o serviço. O Senhor diz assim: Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas. Queridos, a impressão que eu tenho é que nós vivemos dias de Marta. Quantas vezes nós estamos preocupados, ou seja, ocupados antes com coisas que poderiam ser feitas depois. E vamos numa correria, e lemos a Bíblia correndo, oramos correndo, a tua fé vai morrer correndo também. E o Senhor diz assim: pouco é necessário, a menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma só coisa importa. O que estava fazendo Maria? Sentadinha, olhando o Senhor, olhando o Senhor, olhando o Senhor. Queridos, esse tempo foi feito um gráfico, um estudo feito nos Estados Unidos.
Esse vídeo rodou, talvez os irmãos devem ter visto, do efeito da leitura da palavra de Deus na vida das pessoas. Isso falando só em termos naturais. Quem lia apenas uma vez no dia, durante a semana, uma única vez, o efeito era quase nulo. A partir de 3 vezes, começava a ter uma reação no teu corpo. O corpo reagia, de maneira em que a pessoa conseguia vencer maus hábitos, transpor vícios. Vários efeitos haviam quando a pessoa começava a ter contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela Jesus. Ela é vida, ela é poder, ela é infalível, ela é imutável. Queridos, nós podemos ter máxima confiança na palavra de Deus. Nós temos que, em dias de Marta, ser mais como Maria, e pegar a palavra de Deus e contemplar ao Senhor. Não ler, queridos, para ter conhecimento apenas em termos de informação no intelecto, mas aquela contemplação de olhar para o Senhor e se deixar levar pelo Espírito para essa contemplação de ver Cristo nas Escrituras. Amém? Nos voltemos à palavra do Senhor. Sempre que houve mover de Deus na história da igreja, foi um retorno à palavra de Deus. E todos os padrões dos desvios que existem são desvios da palavra de Deus. Então nós vemos na história da igreja um retorno à palavra, um desprezo à palavra, um retorno à palavra, um desprezo à palavra. Mas nós precisamos, queridos, o Senhor diz o que lá em Isaías? O homem para quem olharei é esse, o contrito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Quantos aqui conhecem o testemunho do irmão Yun, do homem do céu? Diz que ele orou 3 meses para ter uma Bíblia. Eu fico pensando, Deus ouvindo as orações da sua igreja, e no meio daquelas orações, uma oração dessa, um clamor: Senhor, a única coisa que eu peço é uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero a tua palavra, uma Bíblia. Até hoje, quando ele vai pregar, ele entra abraçado na Bíblia. Que privilégio temos, queridos, termos a palavra de Deus. Engula, coma, contemple o Senhor, leia muito a palavra do Senhor, em nome de Jesus. A segunda área de contemplação é contemplarmos ao Senhor pela oração. Queridos, é possível sermos discípulos verdadeiros sem oração? É possível sermos fiéis a Deus sem oração? É possível que haja mover de Deus, é possível que haja santidade, piedade, sem que haja oração? Queridos, na história não há uma única exceção. E quando eu olho para as Escrituras, eu começo lembrando de Enoque. A palavra diz que Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Fico pensando na alegria de Deus de ver um homem que preferia a Deus, andar com Deus, que ele não diz apenas que ele andou para Deus, não diz que ele andou para Deus, fazendo coisas para Deus, ele andou com Deus, e Deus o tomou para si. Queridos, depois nós podemos ver Abraão, o conhecido patriarca e pai da fé. Por causa da intercessão de Abraão, Ló foi poupado. Deus se lembrou de Abraão e poupou Ló. Nós podemos ver seu neto Jacó lutando com Deus, dizendo: não te deixarei ir se não me abençoares. E nós vemos em seguida a vida de Josué, seu sucessor, um homem capaz de interceder, de buscar a face de Deus, prostrado, orando a favor do seu povo. Nós ontem falamos de Esdras, Neemias, homens que eram capazes de também se comover em oração a favor do povo de Deus, homens que buscaram a face do Senhor. Nós vemos Daniel lá no exílio, um homem que jejuava, que orava, inclusive ele orava com as janelas abertas, onde todos podiam ver ele orando, e mesmo quando essa prática se tornou proibida, ele não deixou de orar, e ele foi lançado na cova dos leões, e os leões tiveram que jejuar, porque caiu ali um homem de oração.
Nós podemos ver na vida do nosso próprio amado Senhor Jesus, o Deus encarnado, o homem perfeito. Eu gosto do detalhamento que Lucas traz para a vida de oração do Senhor. Os evangelhos falam que Jesus foi batizado e veio o Espírito Santo. Lucas diz que enquanto orava, o Espírito Santo desceu. A palavra diz que Jesus escolheu os 12 apóstolos, mas Lucas detalha que ele subiu um monte, passou a noite em oração, e quando ele desceu, esse. Nós vemos ele no Getsêmani, com lágrimas e clamor, suando sangue em oração, muitas vezes se retirando das necessidades, dos necessitados, para buscar a comunhão com o Pai, porque o que importava para Jesus era fazer a vontade do Pai. E nós vemos Jesus na cruz, envergonhado, ensanguentado, naquele que é o ponto mais alto do sofrimento que alguém é capaz de sofrer. Nós nunca vamos saber o que foi para o nosso Senhor Deus ter pego todos os nossos pecados, de todas as gerações, de todos os homens, ter colocado sobre Jesus e julgado o seu filho naquela cruz. E diante daquele sofrimento todo, o meu sofrimento, o teu sofrimento, o que sai da boca do nosso Senhor é uma oração. O primeiro brado de Jesus na cruz é uma oração. Ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Logo após nós vemos a igreja do Senhor, o apóstolo Paulo, quando Ananias tem aquela visão e diz que, na visão que Deus deu uma visão para Paulo, que via Ananias indo lá curar ele. Uma das provas da conversão de Paulo, porque Ananias duvidou, diz assim: Senhor, mas quanto mal eu escuto desse homem. A prova de que ele tinha se convertido foi qual? Ele está orando. E depois também a palavra diz em Atos que todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, e quando nós entramos na janela da história, nós vemos os pais da igreja, Agostinho, Crisóstomo, Policarpo, homens que influenciaram a história, homens que buscaram a Deus. Eu gosto de olhar o exemplo dos pré-reformadores, os destemidos mártires, que fileiraram as trincheiras do reino de Deus. John Hus, Jerônimo Savonarola, Tyndale. Vale a pena ouvir o testemunho, ler sobre a história desses amados irmãos, como eles buscaram a face de Deus. Diz que quando John Hus estava para ser queimado vivo numa fogueira, Hus na sua língua significa ganso, ele estava louvando a Deus, e ele profetizou: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não vão poder queimar. E mais ou menos por esse tempo Deus levanta Lutero, Deus levanta John Knox, Deus levanta muitos outros. Diz que a rainha da Escócia tinha mais medo das orações de John Knox do que os exércitos dos inimigos. E nós vamos para os avivalistas, John Wesley, Jonathan Edwards. Diz que uma vez houve uma comitiva de umas crianças que foram visitar os aposentos de John Wesley. Essa era uma trip que eu queria fazer. Quem sabe um dia, lá na Inglaterra, ver os aposentos. Aí diz que estavam lá, foram no quarto de John Wesley, e diz que estava assim, no quarto tinha uma marca dos joelhos dele, que ele orava lá. Aí diz que uma criança colocou os joelhos sobre as marcas dos joelhos e começou a dizer assim: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E aí as crianças já estavam no ônibus para ir embora da excursão. A professora se dá falta de um menino, e a professora chega no quarto, vê aquele menino orando sobre as marcas dos joelhos de John Wesley, e diz assim: vem, Billy Graham, estão todos te esperando. E nós vemos, queridos, os missionários, Conde Zinzendorf, os moravianos, diz que eles montaram uma torre de oração que perdurou por 100 anos, 24/7. E aquilo se espalhou como uma chama pelo mundo inteiro. Homens de oração.
E eu vejo eles em toda parte buscando a face do Senhor. Por trás de toda história de avivamento tem uma história de oração. E queridos, o Senhor tem nos levado, eu creio nesse tempo, o Senhor quer nos levar a águas mais profundas no que concerne aquilo que é simples e básico: orar. Podemos nos animar uns aos outros. Diz para o irmão que está ao teu lado: irmão, vamos orar mais, vamos nos comprometer a orar mais, buscar mais a face do Senhor. Uma vez eu fui evangelizar, estava lá na Restinga, bairro da Zona Sul de Porto Alegre. As casas, muitas vezes, nesses lugares mais simples e favela, os números não tem nenhum sentido. Tu olha a casa assim, 30, 31, 45, 210, o pessoal diz: eu quero esse número, e põe na casa. Então não conseguia, eu estava mais perdido que cupim metalúrgica. Estava perdido lá, não me achava. Aí eu vi uma Assembleia de Deus. Vou entrar ali, vou falar com os irmãos, ver se alguém sabe o lugar que eu quero ir, porque eu estava evangelizando um rapaz que a gente evangelizou lá dentro da fase. E aí eu lembro de ter entrado naquele lugar, vi aqueles bancos de madeira assim, né? Eu olhei, aí dei um passo, aí dei outro, olhei, daqui a pouco começou a levantar umas cabecinhas, um monte de irmãs, com os olhos cheios d'água, estavam tudo ajoelhadas, orando ao Senhor. Me deu um temor, irmãos. Eu olhei assim: eu estou em terra santa, glória a Deus. Falei: queridas, eu estou aqui a serviço do reino, orem por mim. Nós precisamos lembrar que nós somos um povo que marcha de joelho. Dou glória a Deus pela vida dos exemplos que Deus me deu ao redor de homens de oração. Dentre eles o Erasmo, que os irmãos apelidaram de Orasmo, que às madrugadas orava e orava. A última vez que eu fui visitar ele, com 90 e poucos anos, ele já não conseguia ficar de pé. Foi eu e o Jonah visitar ele lá em Canela, no final de sua vida. E no final nós fomos orar. Meus irmãos, ele ficou de joelho, e nós nos ajoelhamos junto com ele. Mas eu confesso que chegou um momento que meu joelho está doendo, e eu fiquei só de joelho por orgulho, para não perder para ele. Com 95 anos, 90 e poucos anos, não pode ser verdade. De pé ele não conseguia ficar, mas de joelhos, meu irmão. E no final da vida ele estava até um pouco triste, abatido, porque ele já não conseguia ler a palavra, pregar, e aquele coração daquele homem fervendo. Ele dizia: eu só posso orar. Aí o irmão disse assim para ele: querido, Deus tirou tudo o demais para manter aquilo que é mais precioso para ele. Ele quer o teu relacionamento. Deus parece que permitiu que ele mantivesse uma única coisa: oração. E tem mais um outro ponto, querido, terceiro ponto: contemplar Deus. Primeiro vimos pela palavra, pela oração, e agora eu quero falar uma coisa: contemplar o Senhor pela adoração. Queridos, adoração não é sinônimo de louvar, porque nós podemos louvar sem adorar. Os fariseus honravam o Senhor com a boca, com o coração longe, e Deus não quer que apenas tenhamos palavras vazias, canções que são cantadas apenas com emoção. Nós adoramos ao Senhor quando a nossa vida cumpre o propósito de Deus. Ontem nós falamos de Paulo em Atenas, daquelas pessoas que adoravam sem conhecer. Nós adoramos a quem conhecemos. E queridos, quando nós exaltamos os atributos de Deus, contemplando eles na pessoa de Jesus, nós vamos contemplando, e a contemplação nos leva à adoração, um brotando do outro como frutos da mesma raiz. Muitas pessoas buscam a Deus, pobres buscam a Deus, ricos buscam a Deus, mas queridos, tem uma pessoa que é Deus quem busca. Sabe quem é? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer ser uma pessoa que Deus busca? Seja um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador adora a Deus por quem Ele é.
não por aquilo que ele faz, por aquilo que ele dá. É um coração desprendido de condições para amar, mas ama por causa do caráter reto de Deus, porque ele é santo e ele é digno de toda adoração. A palavra diz em Romanos 4:20 que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. E queridos, tem uma frase de um irmão chamado John Piper, que ele disse uma vez assim: a missão não é o alvo central da igreja, a adoração é, porque Deus é essencial e não o homem. Hoje só há missão porque não há adoração. Quando essa era se findar e todos os filhos de Deus, incontáveis santos de todas as épocas, estiverem junto ao trono da graça, não vai mais haver missão. Ela é uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. E eu me lembro de novo de Maria. Diz que Maria adorou ao Senhor. Ela abriu um perfume que, fazendo uma correção monetária, custaria hoje em torno de 15 mil reais. E ela despeja aquele perfume aos pés do Senhor e enxuga com seus cabelos. Já pensou tu pegar um perfume de 15 mil, tanto que Judas e os discípulos se incomodam? Poderia se vender, dar aos pobres. Queridos, a palavra diz que o cabelo é a glória da mulher. Quantas de vocês, mulheres, já foram num cabeleireiro e saíram indignadas porque eles erraram corte? Dá um sorriso santo. Algumas até já saíram até chorando. Ela enxugou com seus cabelos os pés do Senhor. Quando o boticário vai fazer um perfume, é muito interessante, porque é um monte de esmagamento. Esmaga daqui, esmaga de lá, para sair aquele perfume. Sabe o que muitas vezes Deus faz para extrair o bom perfume de Cristo? Permite o esmagamento. Uma coisa que me chamou a atenção nessas enchentes, foi de que eu não ouvi, graças a Deus, uma palavra de murmuração dos irmãos. Nenhuma. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu vi louvor e gratidão e uma fé firme e uma adoração no meio do sofrimento. Podem ter certeza que o Senhor exalou isso como um bom perfume. Jesus diz: aonde fosse pregado no mundo inteiro o Evangelho, seria lembrado que Maria fez. Então estou lembrando aqui, porque o Senhor disse que ia ser lembrado, e hoje nós podemos ser edificados. E por que ela fez isso? Por uma única razão: ela sabia que Jesus era digno. Outra coisa que eu quero dizer, irmãos, adoração não tem a ver só com instrumentos. Às vezes lá em casa eu louvo numa desafinação que, olha, só Deus para ouvir mesmo. Eu sento a minha esposa, a minha filha no chão e a gente canta. Agora eu estou querendo aprender a tocar violão. Estou até fazendo aula. Mas, queridos, tu pode louvar o Senhor sentado na tua casa, por onde tu anda. Não pare de adorar o Senhor, de louvar, de ministrar cânticos ao Senhor. Isso é algo tremendo, queridos, que edifica a nossa fé. Quarto ponto da contemplação, nós falamos ontem, quando Paulo está na estrada de Damasco, cai do cavalo, e o Senhor diz para ele: dura coisa, olha, o Senhor peita Paulo, diz assim, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões, traduzindo para o gauchês, dar murro em ponta de faca. O Senhor diz o que? Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? É isso que o Senhor diz? Saulo, Saulo, por que me persegue? Tocar na igreja é tocar em Jesus. Quer tocar em Jesus? Toca no irmão que está do teu lado. Você está tocando em Jesus. Queridos, nós contemplamos o quarto ponto na comunhão. Na comunhão dos santos nós vemos Jesus. Queridos, nós vemos Jesus. Você precisa ver Jesus na igreja.
Ele é o cabeça da igreja. Quantos de nós já recebeu do Senhor através do irmão? Através de um abraço, de uma oração. Às vezes a pessoa nem se dá conta, mas Deus usa até a oração do irmão para falar contigo. Às vezes um está dando um conselho para o outro e te pega ali de revesgueio. Mas tu está no meio da Assembleia dos Santos e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus é tão sábio que para que nós crescêssemos na fé, Ele colocou um dependendo do outro. Para crescer na fé, para progredir no reino de Deus, você precisa do seu irmão. Esse é o ambiente que nós crescemos no Senhor, é através de juntas e ligamentos, da justa cooperação de cada parte. Não pode ser a injusta cooperação de algumas partes, é a justa cooperação de todas as partes. Deus quer que todos cresçam, Deus quer nos levar à maturidade em Cristo Jesus. Nós não podemos ser eternos bebês espirituais, e o crescimento passa pela íntima comunhão que temos uns com os outros, porque quando nós estamos unidos em amor, nós vemos Jesus e experimentamos de Jesus, nós crescemos na fé. E queridos, o que ocorre muitas vezes é que nós precisamos santificar nossa comunhão. A palavra diz: enchei-vos do Espírito, e sempre que eu vejo o manifestar e o encher do Espírito no Novo Testamento, eu vejo no sentido plural. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor. Amados, a nossa comunhão não pode se resumir a entretenimento. Isso é uma pobreza se se resume a isso, mas queridos, a comunhão é uma oportunidade, porque onde há 2 ou 3, Ele está reunido em seu nome. É uma oportunidade de edificação. Quantos de nós temos enxergado a menor núcleo de comunhão como o encontro da igreja? Você tem enxergado que quando eu estou com 1 ou 2, 2 ou 3, é uma reunião da igreja? O Espírito está ali. Outra coisa, como vamos para os encontros da igreja? Será que eu penso que eu sou apenas alguém para ficar sentado no banco? Queridos, a reunião da igreja não é a reunião de alguns santos que tem tudo, é a reunião de todos os santos onde cada um tem. Você é parte fundamental e importante no encontro dos santos. Venha preparado para repartir, ore pela reunião, te ofereça a Deus para cooperar na reunião. Às vezes, queridos, o púlpito é limitado, às vezes o irmão precisa de um abraço, de uma oração. Tinha uma irmã lá em Porto Alegre que ela ia na Bíblia, ela botava no meio da Bíblia um recurso, e orava ao Senhor para ver quem precisava. Uma vez eu fiz um procedimento nos meus dentes, e a dentista fez o procedimento, no final ela disse assim: eu fiz um pouco a mais que o plano não cobre aqui, mas tu fica me devendo, me paga quando tu puder. Aquilo pesou no meu coração. E eu estagiário tem bolso furado, não para dinheiro. Não tinha recurso para pagar, fiquei com aquele peso no coração, estou devendo. E essa irmãzinha chega para mim numa reunião e diz assim: olha, eu estava orando, e eu vim com esse recurso e Deus falou que é para ti. Era exatamente o valor da minha dívida. Queridos, eu saí literalmente correndo da reunião, rua fora correndo, bati lá na porta da dentista e paguei, e pude dar o sorriso que ela tinha consertado, até então não está podendo sorrir. Queridos, nós temos que ir para cada reunião da igreja entendendo que eu sou parte do todo. Eu sei que muitas vezes o layout pode nos atrapalhar, porque nós estamos só vendo a nuca dos irmãos, mas querido, não deixe que isso atrapalhe a essência do que Deus quer quando nós estamos juntos. Deus quer que um edifique o outro, e não há glória maior quando cada um dos braseiros do Senhor estão unidos à chama do Senhor. O dom do Espírito Santo, os dons, eles estão espalhados. Não vai ter um que vai ter tudo, mas o Espírito Santo derramado em toda a igreja tem todos os dons, um completando o outro, edificando o outro, levando o outro a crescer. Eu espero que você veja o Senhor na comunhão, amém? Vemos o Senhor na palavra, na oração, na adoração, na comunhão, e por último, queridos, na proclamação. Como nós vemos Jesus na proclamação?
Meus irmãos, o Senhor está indo por toda parte hoje ainda, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, através de quem? De nós. O Senhor falou: eis que estou convosco todos os dias. Mas em que contexto o Senhor está dizendo isso? No ID, na grande comissão. Assim como Moisés, nós não podemos dizer para o Senhor: Senhor, envia outro, eu não sou eloquente, eu sou falho, eu sou pesado de língua, eles não vão crer. Amados, nós temos que dizer para o Senhor: Senhor, eu sou o último, eu sou o mais limitado, mais incapaz, mas conta comigo, estamos juntos, eu vou contigo. Quando Deus vai libertar o povo de Israel, o que ele diz? Eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para libertá-los. Moisés, vamos junto. Deus não faz sozinho. Queridos, Deus não está procurando métodos melhores, Deus não está procurando programas melhores, Deus está procurando homens e mulheres melhores. O método de Deus é os homens e mulheres que o contemplam, que são santos, que são dele, é os seus filhos, é o seu corpo. Amém? Então, queridos, nós precisamos, e eu quero dizer uma coisa: logo que me converti, dei graças a Deus que eu fui incluído numa turma que evangelizava. Que triste é ver alguém que não vê o reino de Deus acontecer. Eu tenho orado isso e falado com a minha esposa: eu não quero que a minha filha cresça sem ver o reino de Deus acontecendo na prática. Vendo o enfermo curado, o cativo liberto, os corações convertidos, Cristo sendo exaltado, prevalecendo contra as trevas. Por isso, nós precisamos estar unidos e avançando. E eu lembro, queridos, uma vez nós fomos evangelizar na beira de Ipanema, e estava uma turma fazendo uma obra de feitiçaria. Aí tinha uma mulher que era líder daquele trabalho, e um dos que estavam ali ajudando e fazendo a operação, preparando e tudo mais, um irmão chegou perto e ele tocou no irmão. Aí a mulher deu um grito: não! Agora não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque aquele homem tocou em Jesus, tocou na igreja, tocou no irmão, tocou na presença de Deus. Já era. Eu falei para os irmãos testemunhando sobre isso, que uma vez a minha mãe, porque ela foi liberta desse contexto, ela estava entregando um despacho numa encruzilhada, um carro passou e disse assim: sangue de Jesus tem poder. A galinha abriu o olho. É sério, irmãos? É o poder da ressurreição. Aleluia! Amados, nós somos um povo chamado a marchar para o Senhor, ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. E eu queria, indo para o final, dizer uma coisa, que eu toquei um pouco ontem, sobre as coisas que nos atrapalham. Queridos, eu quero abrir meu coração para vocês. Tomem cuidado com o celular, mas tomem cuidado com o celular. Tomem cuidado com o que você assiste, porque o inimigo não quer que tu contemple a Cristo Jesus. Queridos, eu não quero enredar vocês com legalismo. O que eu dei de testemunho ontem é o que eu tenho buscado viver. O Senhor, a presença do Senhor é o que há de mais prazeroso no mundo. E uma vez eu ouvi uma frase que o entretenimento é o substituto diabólico para a verdadeira alegria no espírito. Amados, se nós vamos enchendo nossa cabeça de muitos pensamentos do mundo, porque o diabo cogita das coisas do homem, e ele quer encher a nossa cabeça de pensamentos terrenos, e o Senhor quer nos levar àquilo que está em Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto. O pensamento, amados, é um campo de batalha. Quando Paulo usa uma linguagem militar para falar das fortalezas e sofisma, é para trazer o pensamento cativo a Cristo. O alvo é o pensamento. Sofisma é uma falsa sabedoria, vem de Sofia. Filosofia, os amantes do saber. Filos é amor, Sofia é sabedoria. E às vezes há uma falsa sabedoria, e a fortaleza, uma das traduções para essa palavra no original é argumentos que fortalecem aquele sofisma. Ou seja, tu está com um engano no pensamento, e tu te fortalece naquele engano,
E aí aquilo direciona a tua vontade para um lado contrário à vontade de Deus, geralmente para justificar uma falta de consagração ao Senhor. É ou não é verdade? Nós vamos lá, eu tenho um pecado aqui, mas eu vou na igreja, eu vou num retiro, e vai tentando justificar faltas que o Espírito Santo quer te santificar. Queridos, não bota a sujeira para baixo do tapete. O pecado precisa ser exposto à luz, para receber perdão. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam, alcança misericórdia. O diabo, ele quer a tua mente. Ele quer levar os teus pensamentos para longe da vontade de Deus, para conduzir a tua vontade para lá. E nós queremos destruir com essas fortalezas, anular esses sofismas, para trazer o pensamento cativo a Cristo Jesus. Vamos consagrar nossa vida ao Senhor, nosso pensamento, nossa vontade, todo o nosso ser. Deus quer nos levar pela contemplação, a transformação, a imagem de Jesus. E nós vamos contemplando o Senhor na palavra, na oração, na adoração, na comunhão e também na proclamação. Eu queria pedir para a banda cantar aquele cântico, pode ser? Enquanto nós vamos cantar um cântico, ministrar e adorar o Senhor, eu quero dizer uma coisa, queridos. Tudo que eu falei aqui tem um forte peso daquilo que é de nossa responsabilidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus opera na nossa vida o querer e o realizar. Ele vai te dar graça para aquilo que nos chama. Ele vai te dar graça para você crescer em oração. Ele vai te dar graça para você crescer em contemplar na palavra, para andar em vitória sobre o pecado, para andar em unidade com a igreja, para ter uma vida frutífera de gerar outros filhos na fé. Deus está fazendo essa obra, queridos. Essa é a grande obra de Deus, essa é a grande agenda de Deus: construir e edificar a sua casa e buscar e salvar o perdido. Tudo isso tem a ver com essa agenda de Deus. É o que Deus está fazendo hoje, da qual nós somos participantes. Mas, querido, se Deus tem falado contigo a respeito dessas coisas que têm atrapalhado a tua contemplação, é oportuno nós abrirmos o nosso coração. Jesus está aqui. Eu não sei se tu está percebendo, Deus tem falado conosco, e no meio dos cânticos e da comunhão, e nesse encontro, eu tenho visto a presença do Senhor se movendo entre nós. Queridos, é perceptível o que o Senhor está fazendo. Isso que Deus tem nos falado, nós precisamos dar resposta para Ele. E por isso, enquanto cantamos, vamos nos oferecer por inteiro, renovar a nossa aliança, renovar a nossa entrega, renovar o nosso amor pelo Senhor, e atarmos essa aliança de vivermos para contemplar a Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos ministrar ao Senhor.